Olá, pessoal. Vamos dar início à nossa primeira aula do curso de Departamento Pessoal rápido e prático. Vem comigo. Primeiramente, pessoal, vamos responder aí uma pergunta que gera muito conflito e muita dúvida entre muitos profissionais da própria área, né? Então, qual é a diferença entre recursos humanos e departamento pessoal? Vamos lá. Recursos humanos, ele cuida muito mais da área pessoal, né? Recrutamento e seleção, avaliação de desempenho, cursos de treinamento. A área de departamento pessoal é a área mais burocrática, que cuida da área de folha de pagamentos, encargos sociais, INSS, FGTS, imposto de renda, vale transporte, vale refeição, enfim. Um cuida da parte mais pessoal, recrutamento e seleção, voltada mais à parte humana. O outro voltado mais para a área burocrática, parte de pagamentos, encargos, enfim, rescisão de contrato, toda essa parte. Mas essa, assim, gera muita dúvida entre os profissionais. Qual é a diferença? Dizem que o departamento pessoal é um subsistema de recursos humanos, enfim, cada um tem uma visão diferenciada, mas a diferença é mais um voltado à parte humana, outro voltado mais à parte burocrática, ok? Então esta aí é a diferença entre uma área e a outra. Dando prosseguimento, galera, vamos sair de um slide, vamos para o outro, né? Documentos de admissão. Então, ficha de cadastro de solicitação de emprego. O que acontece? Essa ficha ela é preenchida quando o possível candidato vai lá na empresa ou ele tem vontade de fazer parte da empresa, então ele preenche essa ficha com todos os dados dele. Então é nome dele completo, nome de pai, de mãe, as documentações, as experiências que já teve, aonde mora, endereço onde mora. Então tem todos os dados do funcionário nessa ficha de cadastro de solicitação de emprego. Então, assim, é uma ficha de uma forma global, entendeu? Tem um pouco de cada coisa do funcionário. Então, essa é uma coisa bem ampla. Até mesmo os recrutadores, às vezes, utilizam essa ficha para fazer uma pré-análise do candidato. Então, assim, é muito legal. Então, esse é o primeiro documento. Contrato de trabalho. Contrato de trabalho vale o que está no contrato. Contrato de trabalho é a regra do jogo. Mais para frente nós vamos falar sobre o contrato, mas é muito importante o contrato. É aquela coisa, o que não tiver no contrato, o funcionário não é obrigado a cumprir. E vice-versa da empresa também. Então, assim, o funcionário ele tem que estar muito atento no que ele está assinando. Por exemplo, se não tiver um acordo de prorrogação de horas, aquelas horas extras. Então, se a empresa precisar do funcionário para ficar fazendo hora extra, o funcionário não é obrigado a fazer determinadas horas extras, entendeu? Agora, por exemplo, pode ser que tenha assinado no contrato de trabalho, inicialmente não tivesse, por exemplo, o acordo de prorrogação de horas e que após foi feito um termo aditivo, a empresa e o funcionário, né, com o aval do funcionário, e que coloque esse aditivo no contrato. Isso pode ser feito, ok? Então, assim, mas é a regra do jogo, vale que está no contrato de trabalho. Esse é um ponto principal. Agora nós vamos para o acordo de compensação de horas, ou seja, banco de horas. Aqui eu vou falar mais à frente no nosso curso, ter todas essas etapas todas no curso, que é muito legal. O acordo de prorrogação de horas, que justamente são as horas extras, como eu já comentei na própria fala da parte de contrato de trabalho. Ficha de salário e família, para quem tem filhos entre 0 a 14 anos ou deficiente de qualquer idade. Então, é uma ficha que ela tem que ser preenchida pelo funcionário, caso ele tenha filho. Então, não tem aqui mistério nenhum. Também vou falar sobre salário e família também, no curso mais à frente. Vamos agora para o formulário de dependente para fim de imposto de renda. Esse formulário é preenchido para, de fato, se o funcionário ele tem um dependente, um filho, por exemplo, menor, ou até 24 anos, que nós também vamos ver também na parte lá de imposto de renda, no curso, ele tem que declarar isso no formulário de dependente para fim de imposto de renda, para a própria empresa ela declarar isso à Receita Federal. Então, é mais um documento que tem que ser preenchido pelo funcionário, ok? Concessão de vale transporte, o funcionário ele pega transporte ou não, independente de ele pegar ou não, ele tem que preencher, tá bom? Essa é uma sacada que tem que ser preenchido. Então, se o funcionário, ele, por exemplo, ele mora perto da empresa e não tem necessidade de pegar vale transporte, meio de transporte para ir trabalhar, então ele assina lá o preenchimento que é assim, não, eu não quero que seja descontado os 6% com relação ao vale transporte, entendeu? Então, ele preenche lá que não quer pegar vale transporte, não quer pegar vale transporte, mas de qualquer forma, ele tem que preencher essa concessão de vale transporte, entendeu? Se ele pegar, ele vai ter que colocar lá os meios de transporte que ele utiliza. Então, aí a empresa vai lá recarregar o cartão dele, ou seja, uma outra forma que seja, e descontar os 6% com relação à própria legislação. Então, também nós vamos ver também a parte de vale transporte mais à frente. Aqui são formulários e documentos que você tem que preencher ao entrar na empresa. Agora vamos para os formulários de benefícios de plano de saúde odontológico. Isso para as empresas que têm plano de saúde. Então, por exemplo, se você vai entrar numa empresa, a empresa tem plano de saúde lá, você vai preencher essa ficha, se você quer plano ou não. Você não é obrigado a ter, entendeu? Então, assim, você tem que ir lá preencher se é a favor ou não, porque geralmente as empresas descontam um valor referente a plano de saúde. Então, se você não for de acordo com esse valor,
vai onerar, ou por algum motivo você já tem um plano de saúde, por exemplo, então você não precisa de um outro plano. Então você pode muito bem não assinar falando assim, não, eu não pretendo fazer parte do plano. Então, assim, é uma coisa que é sua como funcionário. Atestado de saúde ocupacional, o atestado, no caso, seria o ASO, então é feito tanto na admissão quanto na demissão, ou por exemplo, mudança de função, enfim, tem toda uma nuance. É mais também para resguardar tanto o empregador como o empregado. Então, por exemplo, eu como empresa, se eu contratar um funcionário e não fizer um exame admissional para saber se ele está apto a exercer determinadas funções, ele pode, se eu não fizer esse exame, ele pode muito bem já entrar com uma doença e ele depois ter que se afastar para o INSS e eu nada poder fazer, porque eu não tenho esse atestado feito, ok? Então, é muito legal, sempre tem em mente, tem que fazer o exame admissional, entendeu? E o demissional também. Então, é chamado de ASO, tá? Atestado de saúde ocupacional, tá bom? Vamos agora para o próximo slide. Documentos de admissão são necessários também, do funcionário, identidade, CPF, 2 fotos 3x4, mais via de crachá e ficha de registro, são pedidas essas fotos, título eleitoral, certificado de reservista, no caso de homens, cartão de programa de integração social, PIS, caso o funcionário não tenha, a empresa vai solicitar, carteira de habilitação, se o cargo exigir, então não adianta eu contratar um motorista se eu não tenho carteira de motorista, então a coisa é bem confusa, tem que ter se o cargo exigir, ou outras funções também que a empresa, às vezes, ela exige que o funcionário tenha carro para se deslocar melhor. Um promotor, por exemplo, de vendas, ele precisa estar em outros lugares, fazendo a programação, atendendo clientes, então, muitas das vezes, ele precisa de um carro para se locomover. Então, às vezes, o cargo, de fato, ele exige uma carteira de habilitação. Certidão de nascimento dos filhos, então, tem que ter até a nível também de imposto de renda e de salário família, então, certidão de nascimento dos filhos, certidão de nascimento ou de casamento do funcionário, comprovante de residência, luz, telefone e água. Se não tiver nenhum documento comprovando que você mora de fato no lugar, a pessoa com quem você morar, por exemplo, ela tem que fazer uma declaração a próprio punho e reconhecer em cartório, dizendo que o funcionário, o nome tal, CPF tal, NIT tal, reside no endereço tal, onde eu sou proprietário. Então, ele vai lá, faz um termo em cartório, registra em cartório, aí o funcionário vai lá e apresenta este documento à empresa. Caso você não tenha, você more num local e não tenha o endereço de fato de lá, não tenha nenhuma conta dessas que eu falei, luz, telefone e água, caso não tenha nenhuma dessas contas no seu nome, você vai pedir para quem você mora registrar em cartório, fazer uma carta de próprio punho. E comprovante de escolaridade, que esse também é um ponto. Às vezes o cargo exige nível superior, ou às vezes exige segundo grau, então tem que ter o comprovante de escolaridade. Bem, galera, essa foi a nossa primeira parte do curso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Gostaria de assistir às outras aulas desse curso gratuito? Clique no link da descrição e faça sua matrícula.